Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. O cacau é uma fruta nobre e tradicional da agricultura brasileira. Ele tem função medicinal, é diurético, energético, ajuda nas inflamações e está presente como um componente de diversos cremes e pomadas cicatrizantes. Consagrado no mundo inteiro por fornecer a matéria-prima do chocolate, a partir da torra da sua amêndoa, o doce mais amado da história surgiu há centenas de anos e existem muitas variações de produção e consumo. Uma das mais recentes novidades neste universo é o Bring to Bar, que significa do grão à barra. O movimento que surgiu no final da década de 90 nos Estados Unidos e no estado da Califórnia tem feito muito sucesso aqui no Brasil e atualmente mobiliza 5% do mercado mundial. Para falar um pouco deste mercado, de sucessão e de empreendedorismo com o cacau, eu recebo neste episódio de hoje uma menina corajosa que trocou o escritório pela fazenda de cacau do seu pai para se tornar chocolate maker, Tree to Bar, para alavancar os negócios da família. Hoje ela transforma os grãos do cacau em chocolate na periferia de São Paulo. Vamos conhecer então um pouco dessa história com Josiane Luz. Josiane, seja bem-vinda aqui ao podcast Agrotalk. Oi, Ângela, obrigada. Fiquei até emocionada, viu, com as palavras, porque é isso mesmo. Eu resolvi transformar o cacau do meu pai em chocolate na periferia de São Paulo. Eu fundei a minha marca Luz Cacau, eu fundei uma semana antes da pandemia. Tudo começou, eu trabalhava em uma grande empresa, né, de cosmético, então formei carreira no ramo de cosmético. E eu viajei para fora para conhecer um distribuidor que eu tinha fora, lá na Espanha, em Madrid. Uhum. Então, eu já estava lá fazia um tempo. E o brasileiro tem aquela cultura de, quando viaja para fora, querer o quê? Trazer presentes. Sim. Então, eu entrei em uma loja de chocolate especializado, chocolate fino, né, em Madrid. E a atendente era brasileira. Então, eu, enquanto brasileira, não falava muito bem o espanhol. Quando eu encontro uma brasileira na loja, foi quase um encontro assim, familiar. Fiquei por horas conversando com essa brasileira. E aí ela me apresentou o melhor chocolate da loja, era o chocolate brasileiro. Eu não tinha esse contato com o chocolate de qualidade no Brasil. Eu, como filha de cacauicultor, meu pai ele é um pequeno cacauicultor numa pequena cidade, no centro-sul baiano, que é a cidade de Iguaí, e aquilo me chamou muita atenção, porque literalmente eu passei vergonha. Então, eu fui em busca de trazer chocolate industrializado, chocolate de fora, para o Brasil, e lá eu fui apresentada o melhor chocolate brasileiro, o melhor chocolate da loja era de uma brasileira. Uhum. E aí, chegando no Brasil, aquilo despertou, né, um interesse de conhecer o que era um chocolate de qualidade. E aí eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu fui apresentada ao movimento Bean to Bar, que é fabricar chocolate do grão à barra. E com esse movimento Bean to Bar, eu conheci a filosofia de trabalho do movimento. Além de levar o chocolate de qualidade à mesa do consumidor, a gente tem toda uma filosofia de trabalho, que é o não trabalho escravo, não trabalho infantil, a valorização do cacauicultor, não comprar cacau de atravessadores, pagar um preço justo no cacau. E aí, quando eu conheci esse movimento, eu falei, cara, eu preciso ajudar o meu pai precisa conhecer isso. E eu sempre ouvi, Ângela, o meu pai dizer que cacau dava prejuízo.
Então, assim, eu me lembro com 10, 12 anos, pedi o meu pai para comprar um chocolate e ele não tinha condições de me dar um chocolate. Eu tenho lembranças da minha infância de pedir o meu pai um ovo de Páscoa e ele não tinha condições de me dar um ovo de Páscoa, mesmo sendo cacauicultor. Então, acredito que a maior motivação para aprender como se faz o beneficiamento do grão, que é produzir o cacau fino, foi essa toda memória, essa bagagem de infância que eu tinha de ouvir o meu pai dizer que não tinha condições. Uhum. Então, eu estava muito próximo da matéria-prima principal do chocolate, mas distante do produto. E na minha cabeça eu não conseguia entender. E aí, quando eu retornei ao Brasil, comecei a pesquisar, fui aprender como se faz o cacau fino, vi que era possível melhorar o processo de produção do cacau. Então quer dizer, Josiane, que quando você voltou da Espanha, você caiu assim fundo nos estudos sobre o beneficiamento aí das amêndoas, sobre o cacau. Sim, cheguei a fazer 3 cursos voltados para isso, porque foi uma coisa que foi um despertar mesmo. É um despertar. Eu, como filha de cacauicultora, não tinha noção de que o Brasil produzia chocolate de qualidade. Eu não tinha acesso, quando pequena, nem acesso ao chocolate de gôndola, chocolate industrializado. E aí eu me deparei com esse movimento de chocolate de qualidade com a filosofia de trabalho, que talvez essa filosofia teria encurtado um pouco mais essa distância, enquanto filha de cacauicultor, do consumo do produto. Sim. Então, ô, Josiane, pensando um pouco aqui na sua infância, você teve uma infância que você foi crescendo, visionando o seu pai ali, produzindo o cacau para sustento da família. Mas você era criança naquela época, não tinha tanta essa noção de o quanto grande é o agronegócio brasileiro. E você é uma sucessora familiar, né? Você trabalhou em uma multinacional antes mesmo de cair nessa profissão, nesse empreendedorismo com o cacau. Porque, veja bem, você cresceu, você estudou, você saiu da sua cidade para estudar, morar fora, chegou a um posto de trabalhar dentro de uma multinacional, então, quer dizer, você precisou sair da sua cidade, né, para poder, de fora, olhar a importância, né, da produção deste cacau. Exatamente isso. Eu saí da minha cidade com 17 anos, porque o meu sonho era ter carteira assinada. Então, assim, o meu sonho era ter carteira assinada. E aí eu saí em busca de trabalho, eu trabalhei em grandes empresas em São Paulo, me formei, trabalhei em grandes empresas, e quando eu me deparo com uma coisa que é o cacau, isso me chamou muita atenção. Então, quando eu retorno ao Brasil, eu consigo... a sensação é que eu tinha ouro nas mãos e que estava escorrendo. Essa era a sensação que eu tinha quando eu retornei. E aí, quando eu me deparei que era possível fazer, eu vi meu pai nos anos 2000, 2005, ele cortar 90% dos pés de cacau, porque cacau não dava mais lucro. Então, ele passou a investir na pecuária, na produção de leite, porque cacau não estava dando mais lucro, não tinha incentivo. Tivemos praga que não tinha mais condição de continuar cultivando o cacau. Então, eu tenho essa lembrança. Então, quando eu chego com a oportunidade de cultivar o cacau de forma diferente, então, há 3 a 4 anos, meu pai não utiliza mais nenhum tipo de agrotóxico dentro da fazenda dele, do cacau dele. Foi, assim, uma coisa que eu me deparei com a mudança, tanto essa mudança de cultura, de como cultivar, como essa mudança também de você ver que o ambiente, ele vai moldando, volta a ser como era, mais natural. Ô, Josiane, qual que é o tempo de idade que separa a sua idade da do seu pai? Exatamente 32 anos. Você se formou em quê na faculdade? Gestão comercial. Gestora comercial de formação. Isso te deu uma visão, né, dos negócios, da gestão de negócios. Sim, eu tenho uma visão muito boa de gestão de negócio, e quando eu fiz um primeiro lote, aprendi como se faz o cacau fino, viajei para a Bahia, apliquei, né, na fazenda do meu pai, e nós tivemos o primeiro 500 quilos de cacau fino. Eu enviei esses grãos para análise, porque existe uma análise hoje. Então, só para você ter ideia, o que seria o cacau fino do cacau não fino?
O cacau fino é o mesmo cacau, só que você cuida dele de forma diferente. Então, o cacau fino, ele tem um tempo certo de colheita, o custo de fermentação, ele tem um tempo certo da fermentação para você explorar o máximo possível do terroir dele. Então, ele tem um tempo de secagem. Então, só para você ter ideia, o meu pai secava antes em secador o cacau. Secador contaminava com fumaça, em 24 horas o cacau estava seco. Hoje a gente seca no sistema de barcaça, o cacau não toma sol do período das 10 até as 15. Por quê? Porque o cacau ele pode perder até 40% dos nutrientes se seco da maneira errada. Então a gente precisa preservar tanto a saúde, os nutrientes, quanto o sabor e o aroma do cacau, do grão do cacau. Então, logo depois, hoje o processo de secagem demora até 15 dias. Antes era em 24 horas. Então, o cacau fino é um cacau que demora mais. O processo inteiro do cacau fino pode chegar a 30 dias. Antes, meu pai produzia cacau em 5, 6 dias, o cacau estava seco. E aí eu recebi, fiz esses grãos, né? Enviei para análise. Quando eu recebi o resultado, foi um resultado excepcional. E aí a ideia era comercializar. Cheguei a uma oferta, recebi uma oferta de 5 vezes o valor que ele comercializava antes e não vendi. Falei, eu quero agora fabricar chocolate. E olha, conta pra gente então, qual foi, assim, o momento da sua virada profissional para você ser a fundadora hoje da Luz Cacau? Eu entendi que parte dessa virada se deu lá na Espanha, né? Essa ideia, mas quando foi o momento mesmo, assim, dessa virada profissional? Eu acho que foram 3 momentos. O momento que na Espanha, que eu conheci o chocolate de qualidade brasileiro, quanto brasileiro valorizava o que vinha de fora, então isso me marcou. Quando eu conheci a filosofia de trabalho do Bean to Bar, que é a principal filosofia do trabalho do Bean to Bar, são 3 pilares, né? Produção de chocolate o mais puro possível, com realmente alto teor de cacau. A valorização, a filosofia de trabalho, que é a valorização do cacauicultor. Então, a gente não compra cacau de atravessadores direto para o cacauicultor, então a gente faz com que o dinheiro realmente chegue no quem produz. E o terceiro pilar que eu acho muito importante é a responsabilidade ambiental. Então, a gente procura não trabalhar com nenhum tipo de poluente, a gente tem todo um cuidado com essa responsabilidade ambiental. Então, esses 3 pilares me fez desistir de uma carreira e falar, não, é isso que eu quero. Isso poderia ter mudado a minha vida antes. Como que foi convencer o seu pai a mudar o formato desse negócio? Conta para nós. Meu primeiro grande desafio. Então, eu chego lá da Espanha, aqui no Brasil, começo a pesquisar e você começa, ainda é um movimento muito tímido, mas que está ganhando força através de movimento como podcast, alguns jornalistas voltados para essa questão da cacaucultura. E aí eu me deparo com todo esse monte de informação, ligo para o meu pai. Olha, eu já fiz assim, dá para produzir cacau de forma diferente. Meu pai, essa menina está ficando doida. Ela vai para a cidade grande. Ele me respondeu exatamente isso. Ela vai para a cidade grande, ela estuda, e agora ela vem me ensinar a fazer o meu trabalho. E aí foi um desafio e tanto convencê-lo, mas eu consegui. Provei para ele que era possível fazer diferente, e hoje ele é o maior defensor do cacau fino. Ele é o primeiro, meu pai, ele é o primeiro produtor de cacau fino na região de Iguaí. Então, ele ensina, ele é super motivado, ele quer ensinar outros cacauicultores também, ele fala um pouquinho do processo, então sai uma pesquisa nova, eu envio para ele fica super feliz, motivado, já querendo colocar em prática. E eu acho que me manteve, eu iniciei a Luz Cacau no início da pandemia, exatamente uma semana antes da pandemia. Eu acho que o maior diferencial da Luz Cacau eu sou filha de cacauicultor, eu nasci na roça de cacau. Sim. Literalmente, viu? Eu nasci prematura, de 8 meses, porque a minha mãe levou um tombo na roça de cacau, ajudando meu pai na colheita, e eu nasci prematura devido a esse tombo. Então, minha conexão com o cacau é desde útero. Sim. E é muito bacana ouvir essa sua história, Josiane, porque é tão importante também você, junto com o teu pai, atuar e fazer o melhoramento e o beneficiamento desse cacau, ver que a forma com que ele trabalhava antes, naquela época, poderia até
naquela época, ser a forma mais correta e a forma como ele conseguia, né, produzir. E hoje, com toda essa sua experiência, o seu conhecimento que você trouxe, que você uniu com o seu pai, vocês conseguiram transformar uma produção de cacau, né, em uma produção sólida, uma produção sustentável. E hoje você compra, então, o cacau do seu pai para fabricar essas barras aqui em São Paulo. Isso, hoje eu pego o cacau do meu pai e agora não está dando mais, a gente já está começando a fazer o processo fino em roças em toda a minha família, porque assim, toda a minha família hoje são de pequenos cacauicultores, mas que nunca deram tanta importância para a cacauicultura, porque eles sempre olhavam o cacau como uma forma de prejuízo, deixa lá, se dá, deu. Sim. Então, hoje as pessoas já estão começando, tanto a minha família quanto os vizinhos próximos da região, a plantar cacau. Sim, eu percebo jovens entrando em contato comigo em rede social, perguntando como que faz o processo fino, pedindo ajuda, compartilhando informação, dizendo que estava desempregado. Agora eu tive um relato mesmo de um jovem que estava desempregado há quase 3 anos em São Paulo, fazendo bico, e ele vai retornar para ajudar o pai na cacaucultura, a produzir cacau fino. Então, eu fiquei muito emocionada de saber que tem pessoas retomando a origem, como eu fiz. Sair da minha cidade em busca de uma vida melhor e encontrei a vida melhor exatamente de onde eu saí, né? Que é da roça, literalmente da roça. Sim. Josiane, então você fundou essa empresa em 2020, que é a Luz Cacau, e a gente falou aqui no início sobre o Bar to Bar, certo? Bean to Bar. Bean to Bar. E isso, também existe tem... o Bean to Bar, o Tree to Bar. Explica pra gente a diferença entre um e outro, por favor. Sim, o Bean to Bar seria produzir, né, o chocolate do grão, bean à barra, Bean to Bar. E o Tree to Bar é da árvore à barra. Então, o Tree to Bar seria uma extensão, algo mais do Bean to Bar. Então, minha empresa é Tree to Bar. Eu produzo chocolate da árvore à barra. Então, sim, eu conheço do cultivo até a produção da barra. Do plantio da árvore cacaueira até a barra de chocolate. Então, eu conheço 100% do processo da Luz Cacau. Então, isso é uma empresa Tree to Bar. Então, a gente tenta, é um movimento ainda tímido no Brasil, mas vem crescendo. Nós já temos podcasts exclusivos, nós já temos empresas investindo do agro, né, na cacauicultura. Então, toda vez que for Bean to Bar, vai estar sempre na embalagem, é um chocolate produzido do grão à barra, onde o chocolate maker que produziu o chocolate, ele compra diretamente do cacauicultor, na fazenda, inclusive na embalagem, sempre está descrito a região ou a fazenda que o cacau foi comprado. Então, assim, o Bean to Bar tem toda essa filosofia transparente, você tem a conexão direta com quem produz. Sim. O Tree to Bar é o mesmo produtor do cacau, é o mesmo produtor do chocolate. Sim, ou seja, né, ele sabe todo o processo, desde o cultivo da terra, a plantação do cacau, a colheita, a secagem da amêndoa, o processamento como é feito e até a produção do chocolate. E falando de produção de chocolate, como que os chocolates da Luz Cacau são feitos hoje? É de maneira artesanal e de que forma é feito? Conta um pouquinho para a gente. Então, aí depois desse cacau seco lá na roça, meu pai me envia em São Paulo, né? Minha fábrica está localizada na periferia de São Paulo, no bairro do Grajaú. E aí, que eu chego, eu faço toda uma análise do cacau, faço toda uma seleção dos grãos para saber se estão todos perfeitos. Então, se um grão vem quebradinho, a gente descarta para preservar realmente os sabores, preservar o terroir do cacau. Depois eu faço a torra do cacau, então essa torra é feita de forma... A gente tem um protocolo exclusivo para a torra, para desenvolver o máximo possível de aromas e sabores do cacau. Depois ele vai... eu quebro e faço o descasque, e aí a gente tem o nibs de cacau. E aí refina esse nibs com os demais ingredientes, a gente utiliza 3 ingredientes, que é cacau orgânico, manteiga de cacau e açúcar orgânico. A gente faz um processo de refino durante 48 horas para o chocolate chegar num ponto, né, adequado do chocolate. Depois a gente faz a temperagem, a moldagem, a cristalização, que é o choque térmico mesmo para o chocolate fazer aquele quebra. Então, o chocolate tem que quebrar, um barulho de quebra. E aí a gente faz a embalagem,
e para um produto final. Hoje nós já estamos em aproximadamente 70 pontos de vendas no Brasil. A gente já tem a nossa loja online própria, a nossa loja online de parceiros, muitas propostas para exportação, mas devido à minha capacidade produtiva ainda ser baixa, por ser bem artesanal ainda, não conseguimos fazer nenhuma grande exportação, só uma pequena exportação para o Canadá. Mas temos várias propostas, isso em um ano que iniciamos na pandemia, né? Então, essa conexão com o cacau me deu força para falar do cacau, para falar do chocolate. E lembrando, eu não sabia fabricar chocolate. Quando eu cheguei com os primeiros 500 quilos de cacau em São Paulo, eu falei, agora eu vou aprender como se faz chocolate. E aí fui aprender, fiz curso, e no final do ano passado ganhei o prêmio do 3º melhor chocolate ao leite do Brasil. Então, assim, foi uma conquista e tanta. Para o primeiro ano, a Luz Cacau já ganhou um prêmio no chocolate ao leite. Ô, Josiane, conta para nós, você utiliza muitos ingredientes para chegar a essa barra de chocolate hoje? Qual que é seu segredo? Não, o segredo da Luz Cacau, e eu acho que do Vinho Bar inteiro, é valorizar o nosso protagonista principal, que é o cacau. Então, os chocolates da Luz Cacau hoje, eles têm teores de cacau como 70%, 60%, e o ao leite, o chocolate ao leite, ele já é um chocolate bem intenso, ele é 52% de cacau. E você monitora toda a parte aí da produção dessas barras de chocolate hoje aqui em São Paulo? Sim, eu tenho as meninas que fabricam, mas assim, eu estou de perto o tempo inteiro, estou testando, estou avaliando, criando novas receitas. Então, hoje eu tenho um único chocolate com pitanga. Então, eu sou fã de pitanga e eu nunca encontrei pitanga em nada no Brasil. Você não encontra pitanga para comprar, raramente, né? Você consegue encontrar isso em um supermercado e lá na minha cidade tem bastante pitanga. E aí, o que eu falei? Eu preciso arrumar um jeito de fazer alguma coisa com essa pitanga. Então, inovar. Pitanga é muito nutriente. Pitanga, você tem ideia, é uma fruta que fortalece muito o sistema imunológico do pulmão. Então, nós tivemos milhares de pessoas morrendo por uma doença que nós temos frutos que fortalecem esse sistema imunológico. E aí, eu resolvi, minha mãe cata a pitanga lá para mim, ela seca no sol as pitangas, tira o caroço da pitanga, coloca no sol e me envia essa pitanga desidratada e eu faço um chocolate com pitanga, 62% com pitanga. Então, um chocolate intenso, mas que lembra aquela acidez, aquela coisa cítrica da pitanga. Ô, Josiane, por dia, quanto que você consegue produzir de barras de chocolate? Hoje eu consigo produzir 3.000 barras no mês, é minha capacidade produtiva, 3.000 barras no mês, mas assim, já está no limite. Eu tenho pedidos aguardando para eu conseguir produzir. O consumidor está exigente, ele quer saber de onde veio o produto que ele está levando para sua casa, que ele está dando para o seu filho, que ele está colocando na sua mesa. Então, eu acho que o movimento Vinho Bar, ele sana, porque o movimento Vinho Bar é muito transparente. O consumidor, ele precisa, ele necessita, e isso faz com que o nosso movimento consiga engajar no Brasil. Sim, e muito mais, né, Josiane? Porque o consumidor brasileiro hoje, ele também está preocupado com a saúde, né? Ele quer comprar um alimento que seja bom para a saúde dele, né? E que traga aí alguns benefícios. E a gente sabe que o cacau 70%, ele tem benefícios maiores, né? E sem falar também que a história de um chocolate como esse, feito de forma artesanal, repleto de sustentabilidade, consciência, né? A gente já sabe que esse tipo de chocolate já se aplica, né? Um valor que a gente não tem como nem estimar, né? Não só pelo fato de como ele é produzido, né? Desde lá o plantio do cacau até o final, quando ele chega ali disponível para compra desse consumidor, seja através de gôndola, seja através do site ou dos seus parceiros que fazem também essa venda desse chocolate. Você, como uma jovem empreendedora hoje dentro do agronegócio, o que está faltando para você do ponto de vista econômico para você voar e ampliar mais com a Luz Cacau?
Eu acho que falta incentivo dos nossos governantes. Hoje nós temos, como exemplo de um filho de cacauicultor que está retornando para a roça do pai dele, para ajudar o pai dele, nós temos milhares, se não milhões de pessoas desempregadas, que tem um pai que tem uma roça de cacau, mas que não consegue, a distância é muito grande para aprender como se faz. A Josi foi atrás, buscou, a Josi estava empregada, tinha condições de pagar curso, mas será que todos os filhos de cacauicultores têm vontade de mudar o processo na roça do pai? Tem essa condição? Tem esse conhecimento? Então, eu acho que falta, assim, e de outro lado, a gente tem também grandes comércios, grandes varejistas virando gôndola, colocando gôndola exclusiva de Bintubá. Então, a gente precisa ter mais produtores. Sim. Então, o cacau fino, apenas 3% da produção de cacau no Brasil é cacau fino. Então, nós temos em 97% de um mercado para ser conquistado. Então, o que a gente precisa é incentivar que mais pessoas retornem à origem, ensinem o pai. Então, é muito difícil, por exemplo, um produtor que muitas vezes não sabe ler, não sabe escrever, ter acesso a um método novo de produção, ter acesso de como se faz esse beneficiamento. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa, eu acho, nesse primeiro momento, incentivar os jovens a retornar, os jovens a ensinar a cada um a sua família. Sim. Ô, Josiane, eu imagino que o projeto de expansão está tudo na sua cabeça já, começando a ganhar forma. Eu sei que, pelo que você contou aqui para nós, o seu intuito é deslanchar aí para o próximo ano, mas você pretende também visitar outros estados brasileiros próximos à sua região centro-sul da Bahia, que também sejam grandes polos de produção de cacau? Sim, sim. Hoje a gente tem o Pará passou a Bahia na produção de cacau ano passado. Então, hoje o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. Então, nós temos hoje Bahia, Pará e Espírito Santo. Algumas fazendas já no interior de São Paulo também estão produzindo no litoral, mas ainda é uma produção bem tímida. Então, assim, eu tenho projeto para lançar chocolate de todos os terroirs possíveis brasileiros. Então, não só o cacau do meu pai, não só o cacau da minha família, mas, assim, mostrar o que o Brasil tem. Porque o chocolate Bintubá, ele tem uma percepção de sabor no paladar de tudo que um consumidor que nunca consumiu um chocolate de qualidade, ele não consegue entender quando ele prova, porque é uma emoção diferente, é um momento diferente. Então, você prova um chocolate 70% do Pará, com o cacau do Pará, e você prova um chocolate 70% com o cacau da Bahia, são dois produtos completamente diferentes, dois sabores completamente diferentes. E então, você acha que esse sabor, ele se deve, esse sabor diferenciado, também é por causa do clima da região? Sim, o terroir. Então, vai o solo, a salinidade, chuva, a espécie do cacau, tudo isso. Horas de sol. Horas de sol. Então, a gente tem, por exemplo, hoje um cenário de falta de chuva, por exemplo, na Bahia. Então, o cacau era para produzir, 30%, 40% mais. Então, devido à falta de chuva, isso não aconteceu. Sim. Então, tudo isso implica no sabor e no produto final. Perto do cacau é árvore, ele gosta de água e calor. O cacau, ele gosta de calor, mas ele gosta do solo com água. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, na Bahia, a minha particular roça do meu pai cortou a roça 90% nos anos 2005, 2008, por aí. Então, hoje mesmo, ele já está investindo em plantio. Mas, assim, a gente tem uma ciência que sem um trabalho de irrigamento, a gente vai produzir menos. Sim. Precisa irrigar o cacau para que ele produza realmente com aptidão. E espécies também que consiga produzir para a gente. Por exemplo, o cacau ele começa a dar com aptidão após 5 anos. Já tem espécie de cacau que com 1 ano e meio você já consegue colher. Então, tudo isso é um trabalho de investimento em tecnologia, em desenvolvimento, em orientação, e que o cacauicultor não tem acesso. Sim. Então, assim, a minha expectativa é que a cacauicultura no Brasil deslanche de uma forma... O Brasil já foi o maior produtor de cacau. E hoje pode ser o maior produtor de cacau fino. Eu acho que só precisa de incentivo, ensinar o cacauicultor como se faz, mostrar que dá para fazer diferente, mostrar que dá para beneficiar o que já tem, que não é uma coisa, uma ilusão, é um dado de realidade. Sim. Exportar cacau, por exemplo, nós temos grandes chocolatarias no mundo ganhando prêmio com o cacau brasileiro. O meu projeto agora é cadastrar 20 cacauicultores da minha região, na cidade de Iguaí, para eu ensinar a fazer o cacau fino. Então, assim, cadastrar sem incentivo nenhum. Tem alguns projetos rolando em paralelo que envolvem o governo, mas que é uma distância que às vezes não chega realmente no pequeno.
Então, o meu projeto é cadastrar 20 cacauicultores da região para que eu possa futuramente ser a pessoa comprando o cacau delas, porque eu preciso ensinar. Então, é ir lá, tudo isso envolve muito custo. Ir lá, ensinar. Então, recentemente eu passei uma semana na Bahia, eu só consegui atender um cacauicultor. Quando eu vejo o cacauicultor me pedindo a informação, mandando foto para saber se o cacau está bem fermentado, construir um coxo de fermentação diferenciado, construindo um sistema de barcaça que não seja contaminar os grãos de cacau com fumaça. Então, eu fico muito feliz e eu enxergo uma luz no fim do túnel. Então, estou falando de uma pequena cidade em Iguaí que já existe um movimento de mudança. Então, como acontece na cidade de Iguaí, pode acontecer em todo o Brasil. Sim, projetando isso para outras cidades. Olha, Josiane, a gente falou aqui do seu chocolate, falou como ele é produzido, mas você não contou para a gente quantos sabores hoje desse chocolate em barra você produz. Quais são esses sabores, além, é claro, da pitanga nativa que você já contou para a gente aqui, que parece ser um dos seus carros-chefes. Sim, exclusivo, né? Porque chocolate de pitanga não existe, só na Luz Cacau. Então, hoje eu tenho 6 sabores, eu comecei com 6 sabores, tenho um projeto para desenvolver mais 14 sabores, mas eu estou fazendo aos poucos. Eu tenho chocolate 71% cacau, que ele é cacau, são 3 ingredientes, então a gente abomina qualquer tipo de ingrediente que não seja cacau, açúcar e manteiga, ou ingrediente natural, pitanga e outras inclusões. Então, no chocolate Bintubá, você não vai encontrar aromatizantes, você não vai encontrar conservantes, nada adiante. Porque você, quando vai no supermercado e olha o chocolate de Gonda, ele tem 10 milhões de ingredientes, né? Então, lá o penúltimo é massa de cacau. No chocolate Bintubá, não. Você encontra... O primeiro ingrediente sempre vai ser o cacau. Então, eu tenho 71%, eu tenho 62% cacau, tenho 62% com pitanga, que são chocolates intensos, com 3 ingredientes. E aí eu tenho o chocolate Dark Milk, que é um chocolate intenso, mas ao leite, que é o 52%. Então, esse foi o premiado como o 3º melhor chocolate ao leite no Brasil. Eu acho que é o bebê da casa. Eu tenho 2 brancos, que é um branco, chocolate branco com gengibre e chocolate branco com açaí. Um açaí também colhido de forma selvagem pelos ribeirinhos e seco de forma artesanal, então assim, um açaí bem diferente. E os brancos, aí as pessoas falam, Josi, mas chocolate branco é chocolate? Se for chocolate Bintubá, feito da pura e manteiga de cacau, sim, é chocolate. Porque o grão do cacau ele é composto por 50% de pó e 50% de manteiga de cacau. Então, se chocolate branco não for chocolate, o preto também não é. Josiane, olha, a gente está chegando aqui ao final desse podcast, mas eu preciso, é claro, perguntar para você, nós estamos aí caminhando para o final do ano de 2021, o que você pretende aí para o ano de 2022? Sair do Grajaú e para outro bairro de São Paulo, abrir outra fábrica perto aí da fazenda do seu pai, de outros parceiros? Como que está o andamento dos seus projetos futuros? Então, a Luz Cacau, o espaço que eu estou já é bem pequeno para a minha produção. Eu acredito que eu vou mudar, sim, para a Luz Cacau, já é para o início do ano que vem. Então, eu tenho, ano que vem, vou focar no mercado internacional, que é um mercado que está bem aquecido com o chocolate brasileiro. Então, como eu comecei o podcast dizendo, eu conheci o Bintubá brasileiro lá fora. Então, é um mercado que é muito valorizado. Então, eu tenho várias propostas de distribuidores lá fora, na Ásia, na Europa, na América do Norte, para levar o chocolate da Luz Cacau, então vou focar nisso, nessa exportação e desenvolver o mercado brasileiro. Então, atualmente, a gente tem um projeto das mulheres do Bintubá para desenvolver o segmento aqui. Então, nós já temos parceria com várias redes de varejista grande que vão virar gôndola exclusiva para o Bintubá. Então, eu acredito que vai ser uma virada realmente para o Bintubá, quando a gente tem parceria, né, com os grandes varejistas aí. Então, minha maior preocupação hoje realmente é o cacau. É como a gente crescer na oferta e procura ser igual, contínuo, porque a gente tem o medo de alavancar muito o movimento na ponta e não ter produção de cacau. Sim. Então, hoje, o meu maior desafio é fazer com que os cacaucultores invistam no beneficiamento dos grãos. É bom saber que nós temos mercado para esse cacau e que, é claro, então, tendo mercado, a gente sabe que vai ser assim um caminho sem volta
para que novos produtores, jovens produtores, transformem a vida aí dos seus familiares produzindo o cacau, retornando, né, à grande era do cacau brasileiro. Josiane, olha, muito obrigada pela sua participação aqui ao podcast Agrotal, que eu parabenizo o seu pai também, que te passou a base desse conhecimento, para você que soube também ter essa visão de olhar esse trabalho do seu pai, transformar a vida dele também, junto com a sua, né? Transformando aí não só a vida da sua família, o negócio da sua família, diversificando aí esse negócio. Então, meu parabéns para ele também e para você por ser essa empreendedora jovem aí, que a gente sabe que ainda vai trazer para a gente muitas alegrias aqui dentro do agronegócio. Parabéns. Ai, Ângela, obrigada, eu fico muito feliz, obrigada mesmo, eu fico até emocionada de falar realmente da minha história, é uma história raiz mesmo, né, produzir cacau e transformar nos grãos de cacau do meu pai, ele fica super emocionado quando alguém fala do chocolate para ele, quando dá um feedback positivo do chocolate, ele fica muito emocionado, porque ele fala, meu Deus, saiu daqui. Então, eu quero que todas as pessoas tenham acesso a isso, consiga viver isso, sentir essa emoção, porque é muito importante você perceber que meu pai já não tinha mais esperança no cacau, e hoje ele tem. Então, essa mudança começou com um pouquinho de conhecimento, buscando, cavando, e aí você consegue realmente chegar. Então, voltar às minhas origens, empreender com o que a terra dá, para mim não tem preço. Eu falo quando eu comercializo o chocolate. Eu costumo dizer, não comercializo o chocolate. Eu comercializo consciência de mundo, conceito, história, responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Eu só entrego para o meu cliente chocolate, porque eu não tenho outra forma de entregar. Então, o chocolate é só a forma que eu faço para o cliente receber algo. Mas o que eu comercializo não é o chocolate. Isso é muito legal. E para quem está ouvindo a gente aqui, quer conhecer um pouco mais sobre a Luz Cacau, qual que é o endereço eletrônico para achar vocês? luzcacau.com.br. Tá, jóia. Então eu tenho... Lembrando que Luz Cacau é com 2 Zs, tá? Luz com 2 Zs. Tá, Luz com 2 Zs. Luz Cacau. Bem, eu vou terminando esse podcast aqui, saboreando, então, esse chocolate intenso e parabenizando todos vocês que trabalham na Luz Cacau por esse empreendedorismo repleto de sustentabilidade e consciência pelo mundo. Josiane, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer, viu? Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.